pessoal, que é o professor Eduardo. Vamos mais uma vez falar um pouco sobre coesão textual. Eu já tinha passado o material para vocês, mas vamos fazer mais alguns acréscimos, mais alguns comentários para a gente reforçar melhor esse conteúdo, tá? A gente já tinha trabalhado coesão e coerência textual através de slides. Vamos então reforçar. Vou falar nessa aula, nesse momento, de coesão textual. Ok? Então deixa eu colocar aqui coesão textual. Ok? Então vamos lá. O que seria coesão textual? Estamos falando de elementos de textualidade. E o que são esses elementos de textualidade? São elementos que precisam estar presentes no texto para que eles sejam considerados de qualidade. E quando falamos de elementos de textualidade, temos a informatividade, a situacionalidade, e temos vários outros, a intertextualidade, o contexto também é um elemento muito importante na hora de nós fazermos uma interpretação textual. Mas quando falamos de elementos de textualidade, vamos ter sempre dois encabeçando a esses estudos. Vamos ter sempre dois elementos muito importantes, muito trabalhados e muito presentes no Enem, que seria a coesão textual e a coerência textual. Para que essa aula ela não se prolongue muito, vamos falar nesse momento de coesão textual e posteriormente eu vou trabalhar com vocês a coerência. E o que seria a coesão? A coesão é, como eu tinha dito, já uma das marcas de textualidade e ela é um recurso que garante, primeiramente, a ligação entre as partes do texto. Quando se fala de coesão textual, vamos então lembrar, alunos, de ligação. Okay? Ou seja, os elementos coesivos eles permitem que partes do texto elas se relacionem, elas se juntem. Por isso a coesão ela vai ser importante, porque ela vai permitir a continuidade do texto. Então podemos dizer que há um encadeamento de vários segmentos do texto, várias partes do texto, elas vão se encadeando, se articulando. Então podemos dizer que na coesão textual nós vamos perceber uma articulação, articulações, né, dos elementos do texto, ok? Ou seja, através da coesão eu consigo dar uma continuidade àquilo que eu estou dizendo, àquilo que eu estou escrevendo. Bom, então esse recurso ele vai ser importantíssimo. Por quê? Porque ele vai garantir, tá, a continuação, o segmento do texto. Então, qual é a função da coesão textual? É promover justamente essa continuidade. E essa coesão ela pode ser feita de diferentes maneiras. Mas vamos falar de uma hoje, que é através dos conectivos. E quando falamos de conectivos, nós já lembramos de conjunções e preposições. Tá? O que são conectivos? São termos que aparecem no texto para conectar, como a própria palavra já diz, para conectar, para unir segmentos do texto, unir uma palavra a outra, uma frase a outra, uma oração a outra. Então, esses termos aqui, os conectivos, eles vão justamente ajudar nessa articulação de partes do texto, fazendo o quê? Unindo uma parte do texto a outra. E daí nós temos, então, a coesão sendo efetivada. Sendo assim, queridos alunos, o que é então a coesão textual? É justamente essa articulação entre as partes do texto. É a união entre as partes do texto. É eu fazer, né, da maneira melhor possível com que o texto ele vá fazendo as suas conexões, as suas ligações. Fiz a contagem? Quiser. Ok. Então vamos lá para o exemplo, né, para a gente entender, né, de maneira bem básica o que seria a coesão. A coesão ela é responsável por unir as partes do texto e assim ela transforma o que seriam fragmentos numa unidade. Então tenho aqui, ela saiu e voltará logo. Né? O que é que caberia aqui? Ela saiu, mas, esse mais é sem ir, porque é uma conjunção adversativa, ok?
Não confundir com mais com i, que indica quantidade. Então, ela saiu, mas voltará logo. Perceba que esse mais aqui, ele me dá um gancho para que eu continue a falar alguma coisa, mais alguma coisa. Então, esse mais aqui, ó, vamos chamar ele de conectivo. Por que conectivo? Porque justamente ele fez essa união, essa conexão entre a primeira oração com a segunda oração. Então aqui, ó, a gente conseguiu realizar a coesão textual acrescentando simplesmente a essas duas orações a conjunção mais. E por que a oração, professor Eduardo? Porque eu tenho um verbo aqui e tenho um verbo aqui. Então aqui nós acabamos de realizar a coesão textual. Temos um texto aí coeso, ok? Vamos aprender mais uma outra questão. A coesão ela pode ser endofórica ou exofórica. Endofórica, dentro. Endo, dentro. Exofórica, exo, fora. O que é a coesão endofórica? É quando ela faz referência ao termo dentro do texto, ou seja, ela aponta para o referente dentro do texto. Então, vou colocar aqui, dentro do texto, ok? E a exofórica é quando ela aponta para um referente, tá? Então, estamos falando aqui da coesão referencial, a coesão que um termo está se referindo ao outro, ok? Certo? E essa exofórica é quando ela aponta para um referente fora do texto, ok? Então, ó, vou colocar aqui, ó, coesão referencial. De maneira bem simples, bem básica, podemos entender que a coesão referencial é simplesmente a coesão aquela que aponta para um referente, um termo que está fazendo referência ao outro. Nessa referência, o termo pode fazer referência ao outro dentro do texto ou fora do texto. Quando for dentro, é exofórica. Quando for dentro, endofórica. E quando for fora do texto, exofórica. Vamos para um exemplo para a gente entender essas duas coesões referenciais? Ok, pessoal, vamos lá então. Então, eu coloquei aqui dois exemplos, né? Estou aqui sorrindo aqui com as atrapalhadas, testando esse novo estilo, né, de aula que eu estou gravando. Mas vamos lá. Eu espero que dê certo, tá, pessoal? Ajuda aí. Então, ó, veja isso. Aqui é uma exclamação. Veja isso, que pouca vergonha. E o exemplo 2, o professor chegou. Isso é um ponto, hein? Ele é o melhor. Né? Isso é o que geralmente meus alunos falam. Vamos lá então, ó. Veja isso, que pouca vergonha. Esse isso aqui, ó, é o elemento coesivo. Veja isso. Perceba que esse isso, ele não está se referindo ao elemento dentro do texto. A quem? Quem é esse isso que está se referindo? Perceba que não vai ser a nenhum termo dentro do texto. É como se, para você entender, você precisaria estar conversando com a outra pessoa e ela entender, ó, veja isso. Então, o referente ela está fora do texto. Você só compreende se estivesse dialogando com alguém. Então, aqui, ó, nós temos uma coesão exofórica. Por que exofórica, pessoal? Porque o referente aqui ele não está dentro do texto. Você não consegue identificar. Ele está fora do texto. Então, coesão exofórica, porque isso aqui é o elemento coesivo que está fazendo uma referência a um termo fora do texto, tá? Lembrando que a coesão exofórica e a endofórica é uma coesão, ó, coesão referencial, ok? Então a coesão ela pode ser feita de diferentes maneiras, por elementos coesivos, né, como as conjunções, né, as preposições que eu comentei ainda há pouco, e também temos a coesão referencial, ok? Bom, entendendo aqui a exofórica, okay? Vamos ver o segundo exemplo. O professor chegou. Ele é o melhor. O professor é o sujeito aqui, não o núcleo do sujeito aqui, professor, que nós estamos falando. Ele é o melhor. Ele quem? De quem estamos falando? Aqui, ó, do professor. Perceba que então aqui eu tenho um elemento coesivo
que ele aponta para um referente dentro do texto. Agora a gente identifica ele dentro do texto, tá? Então, podemos dizer que aqui nós temos uma coesão endofórica. Por que endo? Porque o elemento coesivo aqui, ó, ele está fazendo referência ao termo dentro do texto. E aqui eu já pego esse exemplo para lembrar também a vocês, alunos, que os pronomes relativos também são considerados elementos coesivos, porque eles retomam o termo anterior, ok? Então, a coesão textual também pode ser feita através dos pronomes relativos. E o que são pronomes relativos? São termos que se referem sempre, nunca depois, tá? Sempre é um termo que apareceu antes no texto, nunca é um termo posterior, sempre anterior. Então, ó, e qual é o objetivo do pronome relativo? É evitar a repetição da palavra, justamente. Então, o professor chegou, ele é o melhor. Eu poderia dizer, o professor chegou, o professor é o melhor. Dá para entender? Sim, com certeza. Semanticamente, o texto estaria adequado, porém, né, estaria adequado, não, compreensível, porém, a gente via que essa repetição, ela empobrece o texto. Então, para evitar o termo professor, eu usei o termo ele. Ele aqui é um pronome relativo, porque se refere a um termo anterior. Então, essa coesão referencial endofórica, ela é feita também através do pronome relativo, que é mais um recurso que vocês podem usar para efetivar aí a coesão, para conseguir, né, unir as informações, juntar todas as partes do texto e efetivar com qualidade a coesão textual, ok? Sendo assim, a gente termina essa breve aula, né? Falamos um pouquinho sobre os processos de coesão textual, coesão endofórica, exofórica, os conectivos também, que exercem um importante papel nessa coesão textual, nesse processo de construção da coesão textual, ok? Vou mandar uma atividade para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, ok? Fique com Deus, até a próxima, curte lá a aula, se inscreva lá no canal e tchau, tchau.